Olá, bom dia! Vamos falar um pouquinho hoje sobre monasticismo. O monasticismo ele surge ali na virada do século III para o século IV e o seu surgimento é registrado pelos escritos de Atanásio, que escreve sobre a vida de Santo Antão. Antão foi um homem egípcio, rico, que aos 20 anos de idade ele pega sua parte na herança, vende, distribui aos pobres e vai viver no deserto. Por que Antão fez isso? Porque ele era um cristão devoto, fervoroso e diante da corrupção à sua volta, ele via que era impossível lutar contra a corrupção e decide viver na dependência de Deus, na contemplação do Senhor, estudando a palavra e vindo à cidade somente em situações necessárias para debater teologicamente. Antão, então, no deserto, ele é questionado pelo diabo porque metade da herança da família ainda ficara em posse de sua irmã. Então o diabo fala para ele: você só fez isso porque a sua irmã ainda detém a parte dela. E se você fracassar, você retornará aos braços de sua irmã e será acolhido por ela. Antão então volta para a cidade, convence sua irmã a vender a sua parte na herança, a distribuir os seus bens aos pobres e a adentrar numa sociedade de viúvas. Antão, desta vez, então parte para o deserto, levando somente uma roupa que ele pegou emprestada de Atanásio. Antão, então, passa a vida no deserto, estudando a palavra, contemplando a face de Deus e sendo sustentado pelo Senhor. É claro que Antão fez discípulos. Por quê? Nesse tempo, o cristianismo ele começa a se tornar religião lícita e as perseguições vão cessando. Dentro disso, causa uma frustração em muitos cristãos diante da corrupção que tomava conta do cristianismo e do império. Alguns cristãos que viram os seus antepassados morrendo por amor ao evangelho perguntaram: logo agora na minha vez eu não vou poder morrer por causa de Cristo? E decidiram abandonar as suas vidas e seguir o movimento de Antão, vivendo em contemplação ao Senhor, ou seja, morrendo para o mundo. Esse movimento influenciou movimentos por volta do mundo todo. E hoje o monasticismo é comum. Mas tudo teve um princípio e começou com Antão. Antão, ao morrer, ele pede para 2 de seus discípulos que enterrem ele num lugar desconhecido e não contem a ninguém, para que o seu corpo não fosse venerado pelos cristãos. Fato é que até hoje a igreja egípcia, os coptas, veneram a figura de Santo Antão. E ele pediu que até a roupa que ele estava, ela fosse tirada de seu corpo e devolvida ao seu antigo dono, que era Atanásio. E assim foi. Atanásio recebeu de volta a roupa de seu amigo Antão. Esse movimento, o movimento de Santo Antão, foi chamado de movimento anacoreta. Foram aqueles homens que viveram solitários no deserto, os padres do deserto. Então, esse movimento influenciou o movimento posterior. Porém, outro movimento, que é o movimento de Pacômio, na Síria, um movimento chamado cenobita, que é viver em comunidade, ele surge a partir do princípio de que Pacômio acreditava que viver sozinho não era bom. Então ele reúne um grupo de homens com o mesmo propósito, de viver em contemplação ao Senhor, e ali surge o movimento cenobita. Posteriormente, já na Idade Média, esse movimento cenobita vai influenciar um outro movimento, que é o movimento de Bento de Núrcia, que é o movimento monástico que nós conhecemos até hoje. Alguns gostam de ligar o monasticismo cristão a um outro movimento que ocorreu anteriormente na região da Judéia, nas margens do Mar Morto, um movimento chamado de essênios. Os essênios também viveram basicamente o mesmo dilema de Antão, diante da corrupção ao mundo à sua volta, diante da corrupção da religião, decidiram se isolar para viver a sua própria religião, o seu próprio culto. Porém, nós não podemos ligar o movimento dos essênios aos anacoretas, aos cenobitas, nem ao movimento monástico de Bento de Núrcia. Por quê? Porque o movimento dos essênios era categoricamente judaico, e esses movimentos são movimentos cristãos. Mas tudo começa ali com Santo Antão, no final do século III para o final do século IV, um movimento reativo diante da corrupção que o cristianismo sofrera a partir do século III para o século IV. Um grande abraço aí, fique na paz.